como deve ser de conhecimento de todas as pessoas da internet, o Léo Lins foi proibido de trabalhar como humorista, já que ele não pode fazer piada de absolutamente nada em relação a nada, a não ser homem branco, hétero. Basicamente é isso que ele pode fazer piada, homem branco e hétero. E o grande ponto o grande questionamento é, isso é justo? Será que é justificável a proibição do Léo Lins? Essa proibição feita contra o Léo Lins tem alguma justificativa? Porque algumas pessoas falam assim, pô, mas ele faz piada com negro, ele faz piada com pessoas que têm doenças graves, ele faz piadas pesadas. E sim, ele faz piadas dessas coisas, ele faz. Só que mesmo isso justifica a censura em relação a ele. Cara, se isso justifica a censura em relação ao Léo Lins, por que isso não justifica a censura em relação ao Porta dos Fundos, quando ele faz o especial do Natal? Não justifica a censura a milhares de outras pessoas que fazem piadas pesadas com conteúdos considerados polêmicos. Por que não censurar todo mundo? Por que censurar só o Léo Lins? Então é uma proibição que, pelo menos até agora, é injusta em todos os sentidos. Porque, primeiro, se for pra punir, tem que punir todo mundo, não punir só uma pessoa. E segundo, eu acho que não tem que punir. Eu vou argumentar aqui que essa punição contra ele é errada. Logo, também não tinha que punir mais ninguém. Pelo menos em relação a fazer piadas. Então, por que não faz sentido punir o Léo Lins? Primeiro que a piada não tem o intuito de magoar uma pessoa, não tem o intuito de humilhar uma pessoa. Porque o intuito da piada é fazer graça. O intuito da piada é fazer rir. Acho que falar piada ser engraçado ou piada fazer rir é quase um pleonasmo, né? Não necessariamente, porque nem toda piada é engraçada. Então nem toda piada faz rir. Mas o intuito é fazer graça. Então, e como uma piada funciona? Tipo, eu não entendo da teoria das piadas, a teoria do humor. Mas eu sei que para você fazer algo ser engraçado, você precisa criar uma situação absurda. Você tem que criar uma discrepância. Você tem que pegar uma situação e meio que tornar ela absurda, sabe? Bizarra. Aí isso torna engraçado, sabe? Ou inesperada. A piada tem que ser inesperada. Porque se você fala uma coisa normal, isso talvez não, muito provavelmente não vai causar nenhuma graça. A graça da piada tá em falar algo inesperado, algo diferente, e isso vai gerar a graça. E, tipo, se você proíbe o humorista de fazer piada, tipo, porque, não, você não pode fazer piada com um negro, porque mesmo que seja engraçada, você tá perpetuando o racismo. Não, não tá. Porque, às vezes, eu não sei o motivo da piada, eu não sei o contexto, mas às vezes a piada vai ver o cara que é negro, acha muito engraçado, acho que, na verdade, nem tem a ver com racismo. O grande ponto que eu tô querendo dizer é o racismo, ou o errado, o erro, a maldade da piada que os caras vê, às vezes tá na cabeça da pessoa. A maldade não tá em quem fala, né? Às vezes não tá em quem ouve, tá em uma pessoa só que ouve, ou um grupo que é sério pra caramba, vem aqui e fala, não, isso aí é uma censura, isso aí é um absurdo, isso aí não pode fazer, olha aí, maltratando o povo negro, maltratando as pessoas. Não, cara, você que tá entendendo dessa forma. Não necessariamente o cara falou pra magoar, falou pra humilhar, ele falou pra fazer graça. Ele não tá sendo racista, você que tá interpretando ele como um racista. Mas aí que leva para outro ponto, porque mesmo que ele faça uma piada que tenha algo assim, conteúdo polêmico, você tem duas alternativas. Primeiro, cara, não gostei, achei absurdo, achei muito ruim, eu acho que essa pessoa, uma pessoa horrível, sei lá, eu não vou ver. Então o que você faz? Você para de assistir, você não vai proibir. Aquele cara ali, ele faz piada horrível, eu não gosto dele, não assiste, fala para outras pessoas não assistirem e tenta, tipo, entre aspas, refutar, mostra assim, pô, isso aqui é horrível mesmo, olha o que tá fazendo, isso aqui é muito ruim. Mas não precisa censurar, não precisa censurar. E ainda tem outra alternativa, se você tá lá e você quer ouvir, também, tudo bem, você concorda, a liberdade de expressão. O Léo Lins tem toda a liberdade de expressão de se comunicar no show dele, porque ele tá na casa que ele alugou, nos termos que ele propôs. Então se ele fala, vou fazer piada pesada, e você sabe, não reclama depois. Se você não gosta, não assiste. Esse é o ponto. Dentro da sua propriedade, você tem o direito de falar o que você quiser, porque a liberdade de expressão é absoluta. E tem outro ponto. Quando você começa a censurar uma pessoa falando que, ele tá falando coisa errada, isso aqui vai ser censurado. Vai ser censurado.
Você começa com um humorista, você passa pra música, você passa pros músicos, você passa pros políticos de oposição, você passa pra empresários, aí depois você passa pra religião. Tipo, se você começa a abrir precedente para censurar aquilo que você discorda, você pode censurar tudo aquilo que você discorda. Você começa pelo mais leve. Mas aí, a partir do momento que você pode censurar, você censura tudo. Porque o grande ponto que a censura, ela sempre parte das pessoas que supõem, que acham que tem superioridade moral. Então o cara vai lá, o cara de cabelo colorido, que tem toda uma agenda política do que é certo e errado, ele se acha melhor que os outros e ele fala, não, isso aqui pode ser dito, isso aqui não pode ser dito. Ele meio que corrige as pessoas porque ele é do bem e ele sabe o que é o certo, e ele sabe o que pode ser dito, e ele sabe como as coisas devem ser, e os outros os outros que falam devem ser censurados e proibidos e reeducados. E os que ouvem e que potencialmente podem ouvir tem que ser protegidos desse absurdo que está sendo dito. Sempre parte, a censura é tipo, certo, se tem censura, o censurador, ele se propõe, ele se vê como alguém superior aos outros. Então já é uma forma de arrogância. E, como eu falei antes, a liberdade de expressão é absoluta. Mas isso não significa que você pode falar tudo, né? Tipo, tem meio que um acordo tácito, que você poder falar tudo, você pode. Mas tacitamente falando, assim, intuitivamente você sabe, pô, tem coisas que não devem ser ditas. Tem coisas que você não fala porque é absurdo mesmo. Que em um dos casos é o racismo. E o grande ponto também que é muito importante é que você tem todo o direito de falar o que você quiser na sua propriedade. Você não tem o direito de obrigar outra pessoa a ouvir o que você quer. Você não tem o direito também de sei lá, chegar no jornal e falar, por liberdade de expressão, por direito de liberdade de expressão, você tem que publicar o meu artigo. Não, você não tem esse direito. Você tem o direito de, no seu jornal, de nos seus meios de comunicação, falar o que você quiser. Mas no meio de comunicação do outro, você não tem o direito de obrigar a outra pessoa a te dar voz. Então, a liberdade de expressão, ela é absoluta, mas ela não significa que todas as pessoas têm que te dar palanque para você falar. Não, porque a liberdade de expressão, você tem total liberdade de expressão dentro da sua propriedade, dentro dos seus meios. Você não pode obrigar outras pessoas a dar meios para você falar. E esse é o grande ponto do caso do Vinícius Júnior. Porque o caso do Vinícius Júnior é humilhante. É algo racista, tipo, sem desculpa, sem meio termo. É racista do pior tipo possível, feito para humilhar, para diminuir a pessoa. E nesse caso é crime, não tem tipo liberdade de expressão nesse caso, porque simplesmente todo mundo sabe que é proibido falar, é proibido ser racista dentro do estádio de futebol. A propriedade, a liga lá fala, não pode ser racista, por mais que a liga seja horrível, por mais que a liga permita de alguma forma, na lei está escrito, é proibido. E se é proibido da propriedade, que é o estádio, falar ser racista, então isso é crime, deve ser proibido. Então no caso do Léo Lins, e também no caso do Léo Lins e Vinícius Júnior, meio que eles explicam perfeitamente o que é liberdade de expressão. Eles explicam perfeito. Primeiro, liberdade de expressão não é aquilo que você quer ouvir. As pessoas podem falar coisas que você não quer ouvir, e você não tem o direito de censurar elas só porque você discorda. Só que ao mesmo tempo, a liberdade de expressão, ela é absoluta, sim. Só que as pessoas não têm que dar palanque pra você falar o que você quiser. Se a pessoa fala, não, você não vai falar aqui na minha casa, você não vai falar aqui na minha propriedade. Sai daqui. Se você quiser ser um babaca, falando absurdos, fala, mas não dentro da minha casa. O grande ponto é a liberdade de expressão absoluta. É falar aquilo que as pessoas... Ela é testada principalmente quando as pessoas falam aquilo que você não quer ouvir. Mas a liberdade de expressão, ela está condicionada à propriedade.